Fala pessoal, um tempo atrás eu mostrei aqui no canal um gerador de etiquetas para adesivo. Esse programa ele funcionava da seguinte forma: tinha várias etiquetas em uma pasta e quando você executa ele ia distribuir cada etiqueta na folha, já com a marcação de corte para você só colocar no seu programa de corte e cortar. Isso já adiantava bastante o processo para quem trabalha muito com etiqueta adesiva. Hoje nesse vídeo eu vim mostrar para vocês uma atualização do Autolabel. Vou mostrar como essa ferramenta funciona na prática e explicar algumas novas funções. Então já vamos aqui direto para a pasta do programa. A primeira subpasta que a gente tem que ter é a subpasta etiquetas. Aqui na etiquetas é onde vai ter todas as etiquetas que vão virar cartela, que vão ser distribuídas. Eu já deixei aqui algumas de exemplo. A gente vai usar essas etiquetas aqui para testar o programa. Não vou entrar em muitos detalhes sobre essas imagens, porque hoje é só para mostrar como o programa funciona. Por enquanto é só essa subpasta que tem. Agora a gente vai executar o arquivo, que é esse my. Ele ainda não tem uma interface gráfica, então a gente tem que executar pelo terminal. E esse aqui é o início do programa. O programa iniciou e a gente tem que fazer a configuração manual. Antes de configurar, vamos nos atentar a outras subpastas que foi criado. Criou aqui para mim a subpasta impressão. É nessa pasta impressão que vai ficar todas as cartelas prontas para eu pegar e imprimir. E tenho aqui a parte de histórico. Aqui no histórico ele vai salvar em um arquivo TXT o relatório do meu trabalho. Agora sim vamos partir para a configuração do Autolabel. Na primeira configuração, que é o modo de geração, a gente tem duas opções, que é cartela fixa e produção por quantidade. Eu vou mostrar detalhadamente essas duas opções. Eu vou escolher aqui a primeira opção, que é cartela fixa, digito 1 no meu terminal e dou Enter. Ele pergunta para mim a largura da folha. Nessa parte a gente está configurando o tamanho da minha folha, o tamanho da minha cartela. Tem muita gente que trabalha com A3, tem muita gente que trabalha com A4, tem muita gente que trabalha com rolo, que é os adesivos vinil. Então hoje o programa atende essa necessidade, qualquer tipo de tamanho. Na primeira versão, no primeiro vídeo que eu fiz, ele só atendia um tamanho, que era o A4. Então no máximo que você tinha ali era 210 por 297 centímetros. Hoje o programa permite colocar o tamanho que eu desejo. Então vamos lá, começar aqui com o tamanho A3. Se você prestar atenção, o prompt ele está perguntando a largura da folha que eu desejo. E do lado tem entre parênteses o mm, pedindo para eu digitar o meu tamanho em milímetros. Então eu vou colocar aqui 297, que vai representar 297 milímetros. A altura ela é 420 milímetros. Então nessa medida eu tenho o tamanho de uma folha A3. Vou dar Enter. Na próxima configuração ele pergunta se eu quero adicionar o rodapé. Essa opção de adicionar o rodapé a gente tinha na primeira versão, porém ele adicionava só lá bem embaixo do rodapé o nome do arquivo. Ajudava na organização, porém foi feita uma melhora. Se você escolher a opção sim, o programa vai adicionar o código do produto, que é o código de barras, e já vou mostrar para vocês. Vai adicionar o nome do arquivo, o nome do produto, quantas folhas deve ser impressa e o tamanho da minha folha. Se você escolher a opção não, o programa não vai adicionar o rodapé e vai deixar a área do rodapé útil para mais etiquetas se tiver tamanho. Vamos começar aqui adicionando o rodapé. Eu vou escolher a opção sim. Nessa opção, escolho o tipo de marcação, é que entra a opção de corte. Bom, para a gente fazer um corte em alguma plotter, a gente precisa ter nos quatro pontos uma marcação. O programa só tem uma opção, que é a opção de cruz. Ela é para laser manual, para aquele pessoal que tem as plotter de recorte e tem que ficar ajustando manualmente o laser na cruz. Então se sua plotter ela é dessa forma, você pode clicar aqui na opção 1 e ele já vai gerar com ponto de corte, com as cruzes. Você não vai precisar colocar no Anycut ou no SingMaster.
A partir daí o programa já está configurado para começar a gerar as etiquetas. Depois que a gente configura o programa, ele vai entrar na parte de processamento. Aqui a gente vai começar a gerar nossas cartelas. Aqui ele me deu a opção processando. Aí me deu o nome do arquivo e está perguntando quantas etiquetas adesivas você deseja no total. Então é quanto o cliente me pediu, quantas etiquetas eu estou vendendo. No nome do arquivo eu já especifiquei, olha, 10.000 etiquetas. Eu vou colocar aqui então um total de 10.000. Ele gerou para mim. Opa, deixa eu só vir aqui visualizar, colocar ícones extras grandes para a gente ver. Ele me gerou um arquivo PNG para que eu possa colocar no meu programa de corte. Hoje o programa ele não gera a marcação de corte, a faca, ele só distribui as etiquetas na folha e coloca o rodapé. Que o programa gerou meu arquivo PNG com as marcações de corte, como você pode ver aqui. As 4 marcações igual as da plotter manual. Distribuiu as minhas etiquetas na folha. Então esse aqui é o total que deu na folha. E como eu selecionei a opção de rodapé, ele me deu o meu rodapé. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é o código de barras. Se eu escanear esse código de barras, ele vai escanear o código do meu pedido. E qual é o código do meu pedido? O código do meu pedido está aqui no nome do arquivo, entre a hashtag. O código de exemplo aqui é TES123. Então esse TES123 está dentro desse código de barras. Para quando eu bipar, ele já reconhecer automaticamente. Então essa função é bem legal para quem trabalha bastante com Marketplace. Após isso a gente tem o nome do arquivo, quantidade na folha. Aqui deu 14 no total. Ele já me especificou aqui, ó. Quantidade na folha deu 14. Eu tenho que, para preencher as 10.000 unidades, eu preciso imprimir 715 folhas dessa daqui. E aí eu vou ter a quantidade certa para entregar para o cliente. Esse aqui é o rodapé. E aqui no terminal ele me mostrou para mim o resumo. Ele deu 14 etiquetas por cartela, 14 etiquetas por folha. Eu solicitei 10.000 unidades, as cartelas necessárias eu preciso de 715. Vai me dar um total produzido de 10.010 etiquetas. Vai ter para mais aí 10 unidades, que é esse excesso. Feito isso, ele me dá a informação gerada com sucesso e salva o meu histórico. Depois eu vou mostrar para vocês. Finalizou, o programa executar a mensagem final, né? E tá aqui meus arquivos prontos. Quando o programa finaliza, eu posso pressionar qualquer tecla para sair. Todos os arquivos, então, ele vem no tamanho 297 por 420, como eu pedi, com os pontos de corte e o meu rodapé e as etiquetas distribuídas. Eu vou clicar aqui em um outro exemplo, por exemplo esse exemplo. Então aqui no nome ele está 330 unidades, ele deu 28 unidades na folha, então eu preciso imprimir 12 unidades no tamanho da folha de 297 por 420. O código do meu produto é 14511, é o que está no código de barras aqui do ladinho. E outro detalhe importante é que o nome ele já sai ajustado para você não se perder no computador. Então, por exemplo, nesse ele deu 15 unidades, então são 15 unidades na folha. Eu sei que eu preciso imprimir 15 unidades. Eu não preciso abrir a minha imagem para ver quantas unidades eu tenho que imprimir. No nome ele já colocou aqui, ó, preciso imprimir 15 unidades. O tamanho da minha folha, 297 por 420. O nome do arquivo, adesivo vinil com recorte personalizado sem verniz. O nome do cliente, foi como eu salvei, né? E o código do produto. Todos são o mesmo padrão, ó. Então o programa ele já me entrega tudo pronto, só para eu clicar Ctrl P, imprimir e organizar. E essa é a opção cartela fixa. Então, fazendo um resumo, a cartela fixa é para quem trabalha com folhas A4, folhas A3. Agora a gente vai ver a produção por quantidade. Essa opção é para quem trabalha com bobinas de adesivo vinil.
Agora a gente vai para produção por quantidade. Ele perguntou para mim qual a largura de corte útil da sua plotter. Toda plotter tem a sua área de limite e é nessa opção que a gente vai colocar o nosso limite. Aqui na gráfica eu uso na minha plotter 480, que é 48 centímetros de largura. A altura máxima, como eu não trabalho com grandes quantidades de adesivo, eu trabalho aí no máximo com 1 metro de altura. Então já escrevi aqui, ó, a altura máxima para minha folha vai ser 1000 milímetros, que dá 100 centímetros, que vai dar 1 metro. Vamos adicionar o rodapé. Como vocês já viram como é o rodapé no modo cartela fixa, eu vou deixar aqui sem rodapé. E também, da mesma forma que eu fiz no rodapé, eu vou deixar sem o modo de marcação. Eu vou colocar aqui sem marcação. E a gente vai ver um processo diferente. Que ele faz as mesmas perguntas, tá? O programa vai funcionar da mesma forma. Deixa eu diminuir a tela. E tá aí, ele vai começar a gerar para mim as 10.000. Da mesma forma que ele fez para mim na cartela fixa, ele faz para mim no modo produção por quantidade. Na folha deu 72 unidades, eu pedi 10.000 unidades, então vou precisar de 139 folhas, no tamanho de 48 centímetros por 95 centímetros. Total produzido 10.008, vai dar 8 etiquetas para mais. Antes de mostrar para vocês como vai ficar, eu só vou executar os próximos. Após isso, ele vai fazer a finalização e vai pedir para eu fechar o programa. Eu vou fechar aqui o programa, porque não vamos precisar mais dele. Vamos lembrar que nessa opção eu não coloquei a opção de rodapé e nem marcação de corte. Então ele só vai entregar para mim as imagens distribuídas. Abri aqui um exemplo. Aqui eu tenho uma cartela de 480 mm por 850 mm. E aí ele me deu o arquivo PNG distribuído certinho. E é só essas informações que eu tenho. Eu não tenho rodapé e também não tenho marcação de corte. Nesse caso você teria que entrar no SingMaster, no Anicut, colocar essa imagem lá dentro e gerar a marcação de corte. Isso é para quem não tem a plotter manual. Para quem tem plotter automática, você também consegue usar o programa, só é um passo a mais. Mas aqui nas informações do nome ele se mantém. Por exemplo, eu preciso de 3 folhas dessa, eu preciso de 3 folhas no tamanho de 48 centímetros de largura por 85 centímetros de altura. Deu o nome do meu arquivo e o código. E ele fez isso com todos. O bacana é que o programa reconhece também quando tem uma unidade, quando eu peço só uma unidade de adesivo. Por exemplo, nesse aqui eu pedi somente uma unidade. Porém, se fosse numa conta normal, eu ia conseguir distribuir umas 10 unidades no tamanho de 48 centímetros. Mas o programa entendeu que eu queria só uma unidade e me entregou somente uma unidade. E ele deu o tamanho aqui, ó, 48 por 90 milímetros, então 48 centímetros por 9 centímetros. Bom pessoal, essa foi uma visão geral da atualização do Autolabel. Esse vídeo foi só para mostrar para vocês uma atualização e de como o programa está funcionando agora e explicar as opções na prática. Ele ainda não está disponível para os usuários finais, para venda, mas esse mês de março eu vou começar a trabalhar na interface geral para começar a distribuir licenças desse programa. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para continuar recebendo atualizações do Autolabel e do AutoAcabe. É isso, até o próximo vídeo. Fui!